Esse é o tempo que nós estamos buscando o Senhor e buscando o Senhor na Sua palavra. Nós seguimos hoje vendo, né? Seguimos ainda, né? Na verdade, começando os primeiros capítulos de João, chegamos no capítulo 2 e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2 que foi iniciado na semana passada. Hoje nós vamos ver o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 12 a 25. Evangelho de João 2, de 12 a 25. Então, nós vamos fazer a leitura inicial do texto e depois nós vamos fazer a exposição, compartilhar com os irmãos, cientes e confiando plenamente de que é o Espírito Santo de Deus que ministra a sua bendita palavra a cada um de nós, à medida que nós abrimos o nosso coração a Ele, né? Que o Senhor possa, então, fazer com que o texto sagrado nessa noite arda no coração de cada um de nós. Versículo 12 diz assim: depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Mais uma vez, vamos pedir a graça do nosso Senhor. Senhor, mais uma vez, diante do texto santo, do texto sagrado, nós pedimos que teu Espírito Santo ministre a cada um de nós. Pai, nós rogamos pela iluminação do Senhor, rogamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre o que o Senhor quer conosco hoje, tantos anos após estes eventos, o que o Senhor tem para a tua igreja nesta época, neste século, nesse tempo. Que o teu Espírito Santo possa aplicar a tua bendita e santa palavra a cada um de nós. Conceda-nos, Espírito, sabedoria, de revelação, traga interiormente paz, traga interiormente acomodação, que a nossa mente esteja plenamente conduzida pelo teu Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, nós, como o irmão Nelson disse no começo, né,
chegou em Cafarnaum, nós estávamos num casamento, né, em Caná, estávamos ali maravilhados com Jesus. Jesus fez um sinal, o primeiro dos sinais, transformou a água em vinho, e não um vinho qualquer, o vinho que provocou o entusiasmo no mestre Sala, naquele que estava ali com os convidados, né, a ponto de dizer, olha, se referindo ao noivo, né, todos servem o melhor vinho, depois que já beberam muito, servem vinhos de outra qualidade, mas você fez ao contrário, você serviu o melhor vinho, guardou o melhor vinho para esse momento. E nós sabemos que Jesus fez esse primeiro sinal, e como nós meditamos na reunião passada a respeito disso, nós olhamos para Jesus iniciando o seu ministério, mostrando o poder de transformar, o poder de gerar vida, o poder de trazer entusiasmo, o poder de trazer o gozo, a alegria que somente o Espírito Santo pode dar. E Jesus, então, deu início ao seu ministério, e estava acompanhado, como o texto que nós lemos aqui inicialmente, né, no versículo 12, estava acompanhado de sua mãe, estava acompanhado de seus irmãos, e acompanhado de seus discípulos, e até onde nós sabemos, os seus primeiros discípulos, André, João, Pedro, Natanael, eles estavam, Filipe, estavam ali acompanhando a Jesus. E eu fico imaginando, né, lendo o texto desta reunião, nesta porção que nós lemos agora, que eles vinham de um momento de entusiasmo, né, de celebração, começaram a seguir a Jesus, e ele faz um sinal deste, né, faz um milagre deste, transforma a água em vinho, num ambiente de casamento, um ambiente festivo, todo mundo alegre. E aí eles saem de Caná da Galileia e vão a Cafarnaum, e ali não ficam muitos dias, né, o texto não fala mais a respeito disso, somente diz que eles saíram de lá, ficaram alguns dias, né, em Cafarnaum, mas o texto é enfático em mostrar que Maria estava, seus irmãos, né, e os discípulos, esses que nós mencionamos agora. E aí o texto, como nós lemos, mostra que Jesus deixa Cafarnaum e vai a Jerusalém para cumprir, né, com a tradição de ir à festa da Páscoa. E quando ele faz isso, quando ele vai a Jerusalém para estar neste período festivo da Páscoa, ele entra no templo, e aí nós somos surpreendidos, irmãos, e é nisso que eu estava pensando, né? Como os discípulos, recém acompanhando a Jesus, devem ter ficado surpresos de ver este jovem, que foi tão solícito, tão prestativo. Estou falando assim mais numa linguagem da visão que eles estavam tendo ali, né? Quando Jesus se preocupou em socorrer aquele casal de noivos para não deixá-los passar por uma situação de constrangimento, e ele faz aquela transformação, e agora ele entra no templo, né? Como judeu, vai cumprir ali a festividade da Páscoa, vai celebrar a Páscoa. E eu imagino estes discípulos, né, andando com Jesus e sentindo que seria mais um tempo de alegria, um tempo de gozo, né, porque Jerusalém, nessa época, os comentaristas dizem que a população até mesmo quintuplicava na época da Páscoa. E eles estimam que Jerusalém tinha aproximadamente de 30 a 50 mil habitantes. Então, se imaginar que pudesse chegar a 200, 250 mil na época da Páscoa, o que não era Jerusalém nesse período festivo, né? E nesse ambiente de muita gente, de multidão, e todos com esse propósito de cumprirem ali
a celebração da Páscoa, eles entram no templo e eles são surpreendidos. Imagino eu, né, me colocando no lugar dos discípulos, com uma atitude totalmente inesperada, uma atitude aparentemente despropositada. Jesus, ele, como o texto disse aqui, né? Eu vou ler mais uma vez, porque isso é importante que fique gravado em nós. Quando ele entrou no templo, né, e ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também cambistas assentados, tendo feito um azorrague, né, um chicote. Jesus ali, naquele ambiente, vê ali pedaços de corda, trança possivelmente um chicote, um reio, e ele tem essa atitude de expulsar do templo, numa atitude que surpreendente. Ele começa numa linguagem muito forte, muito severa. Ninguém vendo Jesus poderia deixar de compreender que ele estava absolutamente descontente e que ele ficou totalmente movido de força, de ímpeto para mudar aquela situação. Ele, então, começa a expulsar os animais, né? Evidentemente, o chicote aqui era para fazer esse movimento de expulsar os animais, né? Quem lida com gado, quem lida com os animais assim de grande porte, sabe que sempre se utiliza na mão alguma coisa para afugentar os animais. E Jesus começa a fazer isso e vai expulsando os animais, expulsando também as pessoas que estão com aqueles animais, derruba as mesas, vira no chão o dinheiro, espalha o dinheiro dos cambistas, dos que estavam assentados, e vai diante das pessoas que estão com as pombas ali, né, mantendo as pombas presas para poder vender as pombas para aqueles que queriam comprar, e expulsa e dá ordem, tira essas coisas daqui. Jesus, então, ele proclama essa frase aqui, irmãos, que ela é sintomática, ela é a frase principal que movimenta todo o coração de Jesus, é essa frase aqui: não façais da casa de meu pai casa de negócio. O cenário que Jesus está é um cenário dentro do templo, e os irmãos sabem disso. O templo foi, primeiro, antes do templo em Jerusalém, nós sabemos que Deus havia determinado que fosse feito o templo, na época, né, no deserto, o santuário, que era chamado santuário, e o propósito de Deus de estabelecer um santuário, que depois, quando eles chegaram em Jerusalém e ocuparam Jerusalém, Deus estabeleceu através de Salomão que fosse feito, então, o templo. Todo esse propósito de ter um santuário, de ter um templo, Deus manifesta em Êxodo 25:8, eu vou ler para os irmãos, depois os irmãos podem ler. Diz assim, Êxodo 25:8: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. A razão principal de Deus determinar o tabernáculo, que era móvel, e depois o templo, que virou fixo, né, permanente em Jerusalém, era um só. Nesse momento, nessa circunstância, Deus queria ter um lugar onde ele pudesse habitar com o povo, estar entre o povo, estar no meio do povo, ser o centro do relacionamento dos homens, ter um lugar onde Deus pudesse ter comunhão com os homens e os homens pudessem ter comunhão com Deus, claro que nesse momento, representados por aqueles que poderiam ter acesso à presença de Deus, especialmente o sumo sacerdote. Mas o santuário e o templo depois, eles tinham essa finalidade, ser um lugar onde Deus habita, onde Deus se manifesta, onde Deus se revela. Irmãos,
E a natureza de Deus é a natureza santa. E o templo, então, é um lugar santo. O templo é o lugar onde a glória de Deus, ela se manifestava. Dentro do Santo dos Santos, né? Ali sobre o propiciatório, a glória de Deus se manifestava, a presença de Deus se manifestava. Em especial no Antigo Testamento, Deus é reconhecido como aquele que é santo, santo, santo. E este lugar, o tabernáculo e o templo, como casa de Deus, deveria ser um lugar santo. E Jesus, então, encontra nesse ambiente aqueles que, em nome de Deus, estariam prestando um serviço a Deus, fazendo com que aqueles que vinham de outras cidades para cumprir ali a celebração da Páscoa, e deveriam trazer ofertas à casa de Deus, trazer os animais. E quando eles vinham das cidades mais longínquas, eles evitavam trazer os animais, porque aquilo implicava num trabalho, implicava num cuidado. A pessoa poderia sair com o animal no trajeto que ele iria fazer, o animal poderia morrer, o animal poderia ser atacado por um outro animal selvagem. Então, criou-se pouco a pouco uma prática de comprar o animal que seria ofertado ali no templo, claro que na parte exterior. E aqui, especificamente nesse momento que Jesus está, nós estamos diante de um templo que foi ampliado por Herodes. Esse templo ampliado por Herodes já estava aqui, como o texto diz, né, em construção há 46 anos e não estava plenamente completo. Ele veio a ser completado futuramente, no ano 64, aproximadamente, depois de Cristo, e em 70 ele foi destruído pelo general Tito. Então, quando Jesus está nesse momento, ele está dentro do templo, ele vê aquelas pessoas que estavam comercializando os animais. E os comentaristas, irmãos, historiadores, eles dizem que eles desenvolveram uma prática, tanto aqueles que vendiam animais, quanto os levitas e os sacerdotes que oficiavam no templo, eles criaram mecanismos para poder ganhar, lucrar, e às vezes, não raro, eles faziam práticas ilícitas de pegar um animal que era trazido para os sacerdotes como oferta, e este animal era vendido novamente a uma outra pessoa que ia fazer oferta por um valor maior, e este valor era rateado entre os levitas e os sacerdotes. Por isso que numa passagem correlata ao que nós estamos aqui, e eu quero só ler essa passagem com os irmãos, né? De Mateus, capítulo 21, versículo 12, é uma passagem correlata, e eu vou fazer uma explicação aqui a respeito disso. Então, Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam também, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores ou de ladrão. Por que que Jesus utiliza esse termo, né? Exatamente pela prática que eu estou dizendo para os irmãos. Os comentaristas também dizem o seguinte, que os levitas e sacerdotes, eles tinham a prática de reprovar animais que eram trazidos pelos ofertantes, dizendo que os animais tinham defeitos, e os irmãos sabem que o animal não poderia ter defeito, somente para forçar o ofertante a comprar um animal que estava sendo vendido no templo, sendo que o animal dele não tinha defeito algum.
Então, nesse cenário todo, o que nós encontramos? Nós encontramos Jesus extremamente ah, contrariado com aquilo que estava sendo praticado no templo. E Jesus, então, diz essa frase, que eles estavam transformando a casa do Pai em casa de comércio, em casa de mercado, né? E aí ele tem uma questão aqui interessante, irmãos. Há uma discussão se esta passagem de João, que é colocada no início do ministério de Jesus, seria o mesmo evento relatado pelos outros evangelistas, que relatam uma passagem semelhante a essa, como a que eu li agora de Mateus 21, já no final do ministério de Jesus. Então, a questão que fica é, seria este um evento que nós estamos aqui em João, diferente do evento relatado pelos evangelhos sinóticos? E a maioria dos irmãos, dos estudiosos, entendem que sim. Que este evento, então Jesus teria, por duas oportunidades, purificado o templo. No início do seu ministério e no final do seu ministério. Ele teria feito aqui em João, logo após o primeiro sinal, e depois ele teria feito isso já no final, possivelmente na última semana de vida dele, quando ele chega em Jerusalém, já onde ele vai ser crucificado. Na segunda-feira, ele entra no templo e, de novo, ele purifica o templo. Então, há quase que um consenso, entendendo que Jesus, ele, por duas oportunidades, ele vai ao templo e purifica o templo. E por que acontece isso, irmãos? Porque Jesus se vê obrigado a ter uma atitude dessa num ambiente em que não deveria ter nada similar ao que estava acontecendo. A casa de Deus, né, o lugar onde Deus estabeleceu para receber a adoração, para receber a oferta do povo, para estabelecer um momento de intimidade, de comunhão, para que o homem, através dos seus representantes, digo, sacerdotes e sumo sacerdote, pudesse ter uma relação com Deus e pudessem viver uma intimidade com Deus, dentro daquilo que a antiga aliança era possível de oferecer. Como que, pouco a pouco, isso se tornou uma casa, um mercado, um covil de salteadores, um covil de ladrão. Vejam que Jesus não poupa as palavras, não economiza as palavras, ele fala abertamente a natureza daquilo que é praticado dentro do templo. E aqui que eu disse para os irmãos que eu fico imaginando como que os discípulos, né? Como que Filipe, Natanael, como que André, a Pedro, olhando e vendo Jesus, tendo essa atitude, como eles não ficaram surpresos. Mas isso acontece, irmãos, porque há uma natureza no homem que nós não desconhecemos. É a natureza que está em mim, em cada um dos irmãos. O homem tem essa natureza caída, o homem tem esta fraqueza, né, decorrente do pecado, e essa natureza do homem pecaminosa faz com que o homem busque em toda e qualquer situação obter vantagem e obter ganhos e benefícios próprios. Na verdade, o que Jesus está lidando aqui? Os irmãos lembram, quando Jesus diz lá em Mateus 6:24, eu vou ler para os irmãos, Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O que aconteceu aqui é muito fácil de ser visto, irmãos. O homem tem essa ambição, esse desejo pelo dinheiro,
porque o dinheiro lhe traz benefícios, o dinheiro traz e atende os seus interesses. O dinheiro, para muitos, é um Deus, é idolatria, é mamon, e ele captura o coração. E existe uma facilidade muito grande quando você associa Deus àqueles que, de modo malicioso e de modo pernicioso, querem tirar proveito. Nós estamos vendo que sempre existiu ao longo da história aqueles que se infiltraram no ambiente onde deveria ser um ambiente puramente para a prática de adoração e culto a Deus. Eles buscam, em nome próprio, obter vantagem. Obter, então, um caminho de ganho próprio. Num certo sentido, irmãos, esse comércio que está na casa de Deus, aqui, que nós estamos falando, é aquilo que dá prazer e satisfação para o homem. Porque o dinheiro, qual é a finalidade do dinheiro, se não dar prazer, satisfação, conforto, bem-estar, poder ao homem? É o dinheiro que alimenta, de certa maneira, as questões mais vis da carne. Ele é essa força, ele é esse impulso. E Jesus está lidando com isso no ambiente onde deveria ser um ambiente completamente oposto. Um ambiente onde a presença de Deus deveria fazer com que todos se dobrassem em reverência e que não houvesse qualquer confusão, que não houvesse qualquer mescla. E aqueles que deveriam estar zelando pela casa de Deus, o templo, os sacerdotes, as autoridades do templo, os levitas, estavam envolvidos e se beneficiavam, criando um sistema. E Jesus, então, ele se põe como um obstáculo ao sistema, ele se põe como um obstáculo ao desvio da finalidade da casa de Deus. Jesus se opõe, nós poderíamos dizer, a tudo aquilo que fora criado para benefício do homem. E quando nós olhamos esse cenário, não há como nós deixarmos, né, de estender o risco que todos nós corremos, porque o coração que habitava e a carne que habitava nesses salteadores, nesses que estavam negociando, nesses que trocavam o dinheiro, né? Imagine, as pessoas vinham de fora com dinheiro estrangeiro, tinham que pagar o imposto do templo, anualmente eles tinham que pagar o imposto do templo, na moeda do templo, então havia necessidade de cambista, pessoas que trocavam o dinheiro. Só que o problema, irmãos, é que na troca do dinheiro eles cobravam ágio, cobravam juros. E por todas as maneiras, então, nesse cenário, Jesus se vê com o coração corrupto do homem. Paulo não diz a Timóteo, né? Porque o amor do dinheiro, ou ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A questão não é ter o dinheiro. A questão é amar ao dinheiro. E essas pessoas levaram para o ambiente santo, sagrado, aquilo que é a idolatria, aquilo que escraviza o homem. E hoje nós vivemos, né, toda essa situação, e o mundo sempre viveu assim, porque os homens amam o dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós olhamos Jesus se colocando como uma única voz dentro do templo, né? Aquele ambiente onde a voz do comércio, a voz da ambição, a voz da ganância, a voz do egoísmo, a voz do lucro indiscriminado,
o lucro que usurpa, o lucro que é desonesto. Nós não estamos falando aqui da honestidade, do trabalho que nós temos hoje, do lucro honesto. Nós estamos falando da desonestidade que está no coração do homem, tá bom, irmãos? Então, sintam-se plenamente tranquilos. Não é disso que Jesus está lidando aqui. Nós estamos enfatizando, tanto é que o amor ao dinheiro. Quando Jesus ele se levanta como essa voz e tem essa atitude de limpar, de colocar para fora tudo e todos que representavam uma oposição à santidade de Deus, Jesus ele está nesse sentido sendo uma única voz que se levanta contra todo o sistema que usurpa a terra até hoje, irmãos. Por isso que Deus disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E o templo, nós sabemos, né? Esse templo, Jesus, ele, no texto, ele faz uma analogia do que viria a ser ele mesmo como o templo de Deus. No capítulo 1 de João, nós vimos Jesus dizendo assim que ele era escada, né? Que ligava os céus à terra, e os anjos estariam subindo e descendo por ele, não é isso que nós vimos no capítulo 1? E agora Jesus está, então, dizendo isso enfaticamente, diante daqueles que, surpresos, boquiabertos, sem palavras, estão dizendo assim: o que está acontecendo aqui? Como que este jovem, ele entra aqui e põe fim à nossa tradição e expulsa aqueles que estão aqui debaixo de autorização dos sacerdotes, que estão aqui debaixo de autorização das autoridades do templo? Quem é este homem que está fazendo isso? Com qual autoridade você está fazendo isso? E quando eles perguntam isso, né, irmãos, eles indagam Jesus no versículo 18. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo, eles dizem assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? O que Jesus está falando aqui? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, Jesus está falando de um modo simbólico e profético a respeito dele, que ele, Jesus, finalmente, então, ele se revela agora como sendo o templo de Deus, o lugar onde Deus habita. Jesus se revela como a casa de Deus, como aquele que está pondo fim a uma era, pondo fim a forma de adoração em que se tinha um templo físico, um templo estabelecido em Jerusalém, um templo onde tinha todo um ritual de adoração, e Jesus está dizendo assim para eles: olha, este templo vocês podem destruir. Este templo, se referindo a ele, né, pode ser abatido em 3, pode ser destruído, que em 3 dias eu vou levantá-lo. Então João, né, o evangelista, guiado pelo Espírito Santo, revela isso para nós. Ele está falando, ele está fazendo referência ao seu corpo, que é o templo, que é o lugar onde finalmente Deus estava habitando. E quando nós olhamos isso, irmãos, nós sabemos que hoje, não é, com a morte e ressurreição de Jesus, este santuário que era o Verbo encarnado, este que era a escada que ligava os céus e a terra, que estava em Jesus, quando Jesus morre e ressuscita, ele então, ele é ascendido aos céus, entronizado, o Espírito Santo é derramado
a igreja surge, e quando a igreja surge, ele é dado à igreja como cabeça, e ela como seu corpo. Cristo e a cabeça formam, então, este novo templo, este lugar de habitação, este lugar onde agora Deus habita. Há vários versículos, né, que dizem a respeito disso. 1 Coríntios 6, 19 e 20, eu vou ler para os irmãos. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Paulo se referindo aos irmãos em Corinto, né? Veja que ele está falando coletivamente. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós olhamos aqui a Jesus mostrando que viria, então, o momento em que o templo já não seria mais o templo físico, o templo de pedra, mas seria o seu corpo. E Jesus está mostrando que o sinal que eles pediram, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando eles falaram assim, mostra-nos um sinal de autoridade, que você tem autoridade para nos expulsar, que você manda mais que os sacerdotes. E Jesus disse que a autoridade que ele tem é a ressurreição. Porque quando Jesus, ele ressuscita, irmãos, o que acontece? Ele é entronizado. E ele é feito Senhor e Cristo. Vou ler para os irmãos Atos, capítulo 2, diz assim, Atos 2, 36. Quando Pedro, então, está em Jerusalém, né, no Pentecostes, Pedro está diante daquela multidão, ele se levanta com os 11, faz a pregação, e aqui no versículo 36, Pedro diz assim, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Qual é a autoridade que Jesus tem para poder expulsar os homens, os animais? A autoridade é a sua ressurreição. Na sua ressurreição, ele deixa a morte, entra na vida, é ascendido aos céus, entronizado. E agora, ele é o Senhor. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. Ele está agora sobre a casa de Deus. Vejam, irmãos, um outro versículo importante que eu vou ler para os irmãos, Hebreus 3, se os irmãos quiserem anotar, Hebreus 3, versículo 4 a 7 diz assim. Hebreus 3, 4 a 7. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Nós temos um texto que o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: esta casa agora, que Jesus inicialmente diz, este templo que vai ser morto, vai ressuscitar no terceiro dia, e ele então vai ser expandido pelo corpo, pela igreja,
E a igreja, como casa de Deus, tem agora um que é a autoridade, um que foi estabelecido sobre a casa. Há alguém que manda nessa casa, há alguém que determina como se deve proceder na casa de Deus, que é o texto que Paulo também fala a Timóteo, né? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja, coluna e base da verdade. Irmãos, como é importante nós entendermos essa pergunta dos judeus e a resposta de Jesus. Porque, embora eles quisessem um sinal, algo miraculoso, Jesus diz que a ressurreição seria o sinal de que Cristo estaria assentado, ele, Jesus, estaria agora assentado sobre o templo de Deus. E neste templo de Deus, que é a igreja, Deus receberia verdadeiramente a adoração e verdadeiramente seria exaltado pela igreja. Por isso que nós olhamos e entendemos a indignação de Jesus quando dentro do templo há comércio, quando dentro do templo há imundícia, quando dentro do templo há ambição, porque isso pode atingir a cada um de nós, e isso pode também macular a igreja. Nós vamos ver daqui a pouco, tem alguns versículos que eu gostaria de ver com os irmãos, em que Jesus, ele fala a respeito disso. E só queria, antes de nós entrarmos nessa questão da santidade, ver Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, agora nós entendemos porque a ressurreição, ela tem uma importância como sinal, porque é através da ressurreição que Jesus recebe o senhorio e se torna dono, cabeça da igreja, do seu corpo. E agora o seu corpo recebe a plenitude de Deus que estava em Cristo e agora está derramado no seu corpo. E este Cristo cabeça, ele tem autoridade. Ele que determina como se vive na casa de Deus. Ele que determina o que pode e o que não pode entrar na casa de Deus. Ele que diz quem pode estar na casa de Deus, quem não pode estar na casa de Deus. Vaso de honra dentro da casa. Vaso de desonra fora da casa. Mas se alguém se arrepender desses pecados, pode se tornar um vaso de honra e estar dentro da casa. Nós caminhamos, irmãos, para um cenário onde nós entendemos a ressurreição como sendo a base para nós desfrutarmos hoje desse ambiente de casa de Deus. Porque quando Jesus ressuscitou, quando ele ascendeu aos céus, quando ele então recebeu toda a autoridade, todo o poder, e o Espírito Santo é derramado, e nós somos então esses que, uma vez que creram em Jesus, são regenerados, e agora estão na casa de Deus, na família de Deus, eles devem viver em santidade. Esse é um versículo que eu gostaria de colocar destacado para os irmãos, o Salmo 93, 5. Diz assim, Salmo 93, 5. Fidelíssimos, fidelíssimos são os teus testemunhos.
A tua casa, né? Para a tua casa convém a santidade. Senhor, para todo sempre. Salmo 93, 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade. Senhor, para todo o sempre. Na casa de Deus, irmãos, convém a santidade. Na casa de Deus convém a adoração genuína, a adoração pura, a adoração sem mistura, a adoração sem interesse. A casa de Deus convém o culto sem a intenção de benefício próprio. A casa de Deus convém a santidade, que recebe a entrega, a oferta genuína de coração. A casa de Deus convém a santidade, onde se entrega uma consagração genuína. E hoje nós entendemos por que Jesus ele está tão ocupado e assumiu a responsabilidade de edificar a sua igreja, porque ele tem o zelo. O zelo consome o Senhor Jesus. Quando os discípulos viram, né, Jesus atuando daquela maneira, expulsando os vendilhões, expulsando os salteadores, e eles lembram desse salmo que eu li para os irmãos, perdão, esse salmo não, o salmo que Jesus é lembrado, é o Salmo 69, 9, né, que os discípulos falam, olha, quando eles viram Jesus agindo daquela maneira, eles lembraram, irmãos, guardem isso, eles lembraram do Salmo 69, 9, que diz assim, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajavam caem sobre mim. Quando os discípulos olharam e viram, e eles entenderam este Salmo 69, 9. Jesus ali no templo cumpre esse salmo profético. E Jesus, então, vem com zelo, com amor, com dedicação, com entrega, purificar a casa de Deus. E é isso que Jesus hoje busca realizar, irmãos, em cada um de nós. Como igreja, a obra do Senhor é produzir na sua casa santidade. Convém a sua casa santidade. A igreja tem alguém estabelecido como Senhor. A igreja tem o seu governo. A igreja tem, vou usar esse termo, né? Porque está muito comum nos dias de hoje. A igreja tem a sua legislação. A igreja tem a sua constituição. A igreja tem os seus mandamentos. A igreja é o reino de Deus. A igreja está firmada na ressurreição de Jesus. Não há poder algum que possa se levantar contra a igreja. Ainda que as portas do inferno tentem prevalecer, elas não podem prevalecer contra a igreja. Nós estamos seguros, irmãos, porque a ressurreição do Senhor é a base do novo templo, é a base da igreja, do novo homem. A ressurreição do Senhor, a suprema grandeza do seu poder, é o que nos garante que nós estamos seguros. Mas qual é o risco que nós temos? De nós não mantermos a casa de Deus purificada. E isso diz respeito a mim e aos irmãos, a maneira que nós vivemos. Lembrando, irmãos, que santidade, às vezes nós imaginamos santidade como um conjunto de normas, de regras, um conjunto moral de práticas morais. Santidade, irmãos, diz necessariamente a essência, a natureza de Deus. Porque nós somos filhos de Deus, que é santo, nós podemos ser santos. Sede santos, como o vosso Pai é santo. Se nós não fôssemos filhos de Deus, nós jamais poderíamos viver em santidade. E porque nós temos o Espírito Santo,
é que nós podemos experimentar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É nesse cenário que hoje nós vivemos, né? Depois que nós, como casa de Deus, como família de Deus, nós somos introduzidos, mergulhados no seu corpo, nós agora estamos nessa casa que já tem um Senhor, que já tem uma autoridade. Essa autoridade não pode ser removida. Essa autoridade não pode ser ignorada. Ele é o Senhor. Agora, na casa de Deus, nós estamos sendo santificados. Os 3 processos da carreira cristã, né? Justificação, que é o ato de nós crermos em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo e recebemos, então, a justiça de Jesus, que cumpriu toda a lei. E porque ele cumpriu toda a lei, ele está justificado diante de Deus, ele é aceito diante de Deus, e ele então transfere a sua justiça para nós, e nós somos justificados em Cristo Jesus. Mas uma vez justificados, irmãos, qual é o processo? O que nós estamos vivendo hoje é a santificação. A santificação é a formação de Cristo em nós. Cristo sendo formado em nós. Isso é santificação. É muito mais do que nós tentarmos guardar um conjunto de regras, de normas, de boas práticas, tentar ter um moral elevado, tentar ter uma postura, um comportamento. Embora, vejam bem, irmãos, como o apóstolo Pedro diz, né? Uma vez que nós estamos sendo, pela natureza de Deus, transformados, Cristo está sendo formado em nós, o nosso comportamento vai sendo santificado. Nós vamos experimentando a santificação. Este é o processo o qual nós estamos vivendo hoje. Por isso que o zelo de Jesus em sua casa é o mesmo hoje. Os irmãos acham que Jesus é menos zeloso hoje do que foi no tempo. Não, irmãos. Vejam aqui, né? Efésios 5, 25, vou ler para os irmãos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O zelo de Jesus hoje é para que nós estejamos vivendo ardentemente na casa de Deus, cultuando e adorando a Deus de todo o nosso coração, buscando diariamente, irmãos, rogando ao Senhor, Senhor, ilumina, vê se há comércio no meu coração, vê se há busca de interesse pessoal, vê se há desejo pelo bem-estar natural, carnal. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A morte de Jesus, irmãos, o sacrifício de Jesus, ele é a maneira mais evidente e poderosa de demonstrar zelo pela casa de Deus. Para que a santificasse, Jesus se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, nós estamos falando de nós mesmos? Veja bem, eu sou sem mácula, eu sou sem ruga, eu sou santo, eu sou sem defeito.
porque se nós falamos da igreja, nós estamos falando de nós que compomos parte da igreja, né? Se o nosso viver diário tem sido esse de buscar a presença do Senhor, lembrando, irmãos, guardem isso. Santidade é o processo de formação de Cristo em nós. Somente pelo crescimento do Senhor em nós, pelo Espírito Santo habitando, né? Por isso que nós temos falado bastante, né? Fruto do Espírito. É a manifestação do fruto, é a manifestação do Espírito que demonstra aqui interiormente a santidade. Agora, olha que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 11, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Jesus foi zeloso naquele ato, Jesus é zeloso hoje, e Jesus espera que cada um de nós seja também zeloso. Irmãos, se questione diante do Senhor, busque diante do Senhor. Tem havido zelo no teu viver, no seu viver na casa de Deus? Você e eu, nós temos cultuado a Deus, prestado adoração genuína a Deus, diariamente com zelo. O nosso comportamento demonstra zelo. Há zelo em nós guardarmos um tempo para ler a Bíblia. Há zelo para nós guardarmos um tempo de oração. Há zelo para nós guardarmos o cuidado com os irmãos. Nós temos zelado pela vida dos irmãos. Nós temos zelado pelo pastoreio dos irmãos. Nós temos zelado em estar próximo dos irmãos, ainda que com todas as limitações desse tempo atual. Nós temos zelado nisso. Nós temos buscado viver dessa maneira. O apóstolo Paulo, anotem aí, depois os irmãos leiam. 2 Coríntios 12, 15, o apóstolo Paulo diz assim: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em favor da vossa alma, em favor de vós. Se mais vos amo, serei menos amado. Paulo está dizendo assim: eu vou gastar tudo que eu tenho. E depois que eu gastar tudo que eu tenho, eu mesmo me deixarei ser gasto por vocês para ganhar a vossa alma. Quantos de nós hoje temos tido zelo pela casa de Deus? Quantos de nós, olhando Jesus no templo, conseguem pedir: Senhor, me batiza com esse batismo de zelo. Senhor, me mergulha no mesmo zelo do Senhor. Eu quero ser mergulhado no zelo pela tua casa. Eu quero ser mergulhado no zelo daqueles que estão vivendo exclusivamente para ti. Nós nos poupamos de ser gastos, irmãos. Nós nos poupamos de nos entregar aos irmãos, de nos entregar ao cuidado dos irmãos. Nós nos poupamos de pôr fim ao nosso comodismo, ao nosso bem-estar, à nossa agenda. Nós nos poupamos muitas vezes de buscar os irmãos, porque estamos abraçados pelo sofá. Mas aqueles que recebem, estou usando esse termo batismo no sentido de mergulho, de imersão, esses que têm, como Paulo diz assim, no zelo não sejais lentos, não sejais vagarosos. Irmãos, que o Espírito Santo nos desperte, para que no zelo pela casa do Senhor, nós estejamos cada vez mais ardentes, e que as nossas orações diárias sejam nisso. Senhor, me mergulha no teu zelo, no mesmo zelo do Senhor para a tua casa. Eu quero viver esse zelo. Eu quero olhar a tua casa com o teu olhar. Eu quero estar buscando cada vez mais
a tua presença. O templo é o lugar da presença de Deus. Nós temos hoje o Espírito Santo habitando em nós, o próprio Deus triuno habitando em nós. E nós deveríamos buscar cada vez mais ter tempo de comunhão, tempo de qualidade diante do Senhor. Mas às vezes nós não fazemos isso porque o comércio nos chama. Porque a multidão de bois, de gado, de pomba, de moedas, o som das moedas nos distrai. Se nós não tivermos orações diárias, Senhor, expulsa. Senhor, põe para fora o comércio que é em mim. Queria finalizar com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Para que casa espiritual? Para que casa espiritual? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio ou por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 4 e 5. A igreja, como essa casa espiritual, a casa de Deus, onde Jesus foi entronizado, onde Jesus dita as leis, onde Jesus determina como nós devemos viver. Aqueles que estão dentro da casa são impactados, são afetados, são premidos pela casa. A casa exerce poder na vida daqueles que estão dentro. Os que estão fora podem conhecer tudo teoricamente, mas somente os que estão dentro da casa, debaixo do cabeça, é que se sujeitam ao trabalhar transformador do Espírito Santo, que se sujeitam ao cuidado, ao zelo consumidor do Senhor. Somente os que estão dentro têm a vida afetada, têm a agenda afetada. Somente os que estão dentro se compadecem daqueles que sofrem, daqueles que estão enfraquecidos. Ver falhas, erros, defeitos, nós não precisamos de ninguém mais fazendo isso. Nós precisamos desses que são zelosos pela casa de Deus, que buscam ser enchidos do Espírito Santo, que buscam ter a plenitude do Espírito Santo, e que veem a santidade, convém a casa do Senhor, a santidade. Convém a casa do Senhor, a santidade. Convém Cristo ser formado em mim, ser formado nos irmãos. Para que nós possamos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. Irmãos, quantos sacrifícios foram oferecidos que Deus rejeitou? Quantos hoje invocam o nome de Jesus para poder satisfazer a si mesmo, para obter bênçãos materiais? O que você está fazendo aqui? Estou vendendo um cabritinho, estou vendendo uma rolinha, estou vendendo uma pomba em nome de Jesus. Essa é a pomba ungida. Se você estiver aqui conosco neste lugar, você vai receber poder, você vai receber bênção. Quantas promessas para essa vida e para a vinda vindoura que os homens fazem em nome de Deus, rejeitando a autoridade daquele que foi estabelecido na casa de Deus. A casa de Deus tem um que é a autoridade, que é Jesus Cristo. Nós somos esses que hoje clamam ao Senhor: Senhor, renova em mim uma vida de um sacerdócio santo, para te oferecer sacrifício agradável. Que as nossas orações, irmãos, sejam restauradas diante do Senhor.
Que a nossa leitura da palavra seja restaurada diante do Senhor. Que a nossa vida em comunidade com os irmãos seja restaurada diante do Senhor. Que o nosso olhar às pessoas que sofrem, padecem, que buscam em tantas coisas o caminho, a verdade e a vida, possam encontrar em nós esses que conhecem onde está o cordeiro, onde está a pomba, onde está a escada, e que apresentam o evangelho e que clamam de portas abertas: venham para a casa de Deus. Venham para a casa de Deus. Vejam o Cordeiro que morreu pelos vossos pecados. Vejam o Espírito Santo que é derramado para todo aquele que se arrepende e confessa que Jesus é o Senhor. Vejam a escada que nos leva aos céus. E que nos céus nós estamos assentados. E nos céus nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais. Essa é a casa de Deus. O lugar onde nós estamos sendo limpados, purificados, santificados. E que as nossas orações sejam nesse sentido. Senhor, santifica-me, me limpa, me purifica, me conforma à tua imagem. O Senhor é santo e que eu seja santo, seja santo. Que esse momento em que Jesus age dessa maneira e coloca a sua ressurreição como a base da vida cristã, que nós possamos experimentar este poder. Eu falei que eu ia terminar, né? Vou terminar com este versículo aqui, que fala da ressurreição. Só um minutinho, irmãos. Eu tinha separado esse versículo. Aqui. Termino aqui com os irmãos lendo Efésios, capítulo 1, 19 e 20. Se os irmãos quiserem ler comigo, aqueles que puderem, diz assim. Efésios 1, 19 e 20. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. A casa de Deus foi estabelecida, a nova casa de Deus, um novo templo, um novo homem. A igreja foi estabelecida pelo poder da ressurreição, que foi exercido em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à destra, à direita, o lugar de a honra, de poder, de majestade, né? Nos lugares celestiais. É neste ambiente que a casa de Deus é governada. Cristo cabeça, purificando a sua casa, por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo. Irmãos, quando o Espírito Santo nos guiar por meio da sua unção, vamos buscar ser fiéis a Ele, né? Ouvindo o Espírito Santo em todo o ambiente, para que os nossos sacrifícios sejam agradáveis ao Senhor por intermédio de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos dar uma alegria, um frescor, um júbilo, um gozo de nós orarmos: Senhor, me batiza no teu zelo, me mergulha no teu zelo. Senhor, renova o gosto pela tua casa, me renova a alegria da salvação. Em nome de Jesus, que isso aconteça com cada um de nós. Pai, nós te bendizemos, te adoramos essa noite. Nós pedimos que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, nos dê entendimento e revelação. Que nós somos esta casa. E nesta casa convém a santidade. E que o Espírito Santo habite em nós, para que nós possamos ser transformados de glória em glória, permitindo que o Senhor seja formado em nós. O Santo seja formado em nós. E assim nós possamos ser santos, porque tu és santo. Porque nosso Pai é santo
e como filhos da mesma natureza, nós podemos ser santos. Nós queremos rogar ao Senhor por renovação nessa noite, por poder, para que o zelo, a reverência, o frescor, o amor, a entrega, a consagração ao Senhor e à tua casa alcance cada um de nós. Senhor, expulsa na autoridade e no poder do nome de Jesus todo o comércio que há no nosso coração, que busca nos dar satisfação, comodismo, conforto. Esse não é o tempo de nós estarmos descansando, este é o tempo de nós estarmos servindo ao Senhor em novidade de vida, com zelo. Senhor, esse é o tempo que nós devemos trabalhar, porque o Senhor trabalha até hoje. Ó amado Senhor Jesus, varre de nós toda a sujeira que há em nós. Senhor, opera poderosamente, nós rogamos, vê se há em nós caminho mau. Nos conduz ao caminho eterno. Nos conduz ao caminho da santidade, ao caminho do zelo. Ó, amado Senhor, nós somos a tua casa. O Senhor foi consumido por esse zelo, a tua vida foi posta no madeiro. O Senhor não arredou 1 centímetro por causa da tua casa. E o Senhor foi estabelecido a autoridade. Seja o nosso cabeça. Expulsa os ladrões. Expulsa aqueles que querem fazer comércio. Expulsa os salteadores, Senhor. Nós já temos um que morreu por nós, um que ressuscitou por nós, um que se deu para nos santificar. Nós te declaramos, amado Senhor Jesus, tu és dono de nossa vida, tu és dono da igreja, tu és dono de todas as coisas. Reina e reina e reina sobre nós. É o que nós te pedimos, Pai. Amém. Amém, aleluia. Amém.